Bom dia nesse sábado especial, 24 de dezembro. Tô aqui de vermelho, né? Quase que uma mamãe Noela aqui, para a gente falar hoje sobre superstições de final de ano. O nosso Na Sala com a Confraria, que é nosso quadro que abre o programa, eu recebo aqui 3 mulheres, cada uma com conhecimento, uma experiência bem específica, e que eu convidei para a gente falar sobre como essa experiência delas traz, né, um viés aqui do que a gente tem como rituais, né, superstições aqui de final de ano, né, seja de agora, né, até dia 31. Vou receber aqui, então, pra gente conversar, a chefe Mel, né, a Melissa Weickerbacher. Já errei, né? Só pela cara dela. Como é o sobrenome correto, Mel? Melissa Weierbacher. Weierbacher. Isso que eu ensaiei, né? Eu ensaiei. A chefe Melissa, né? Responsável pela MW Gastronomia. Obrigada, Mel, por estar aqui com a gente. O prazer é meu. A Zoraia Laúde, né, que é consultora de imagem, de estilo, especializada em cores, né, em colorimetria. Obrigada, Zô, por estar aqui com a gente. E a Lise Menezes, né, Lisiane Menezes, que é astróloga e terapeuta. Obrigada, Lise, também por estar aqui conosco. Então, pessoal, vamos falar sobre superstições. Vamos começar com comida, né? Porque nessa época do ano, aqui para nós, né, no Ocidente, para uma grande maioria de comemorações católicas, né, a gente tem alguns alimentos que fazem parte, né, das nossas comemorações. Mel, que alimentos são esses que estão mais presentes e que têm uma relação, né, cultural, digamos assim, com as superstições, né, para atrair prosperidade, paz, enfim, amor? O que tu observa ao preparar esses pratos, né, natalinos e de ceias de final de ano? O que a gente podia destacar como alimentos que trazem essa conotação? Bem, tem os mais conhecidos, que é a lentilha, a romã, peixes, a carne suína. E tem um pouco conhecido que as pessoas não incrementam muito na ceia, que é o louro e a maçã, né? Então tem a questão da lentilha, comer primeiro alimento, bateu meia-noite, os grãozinhos de lentilha. As 12 uvas, guardar as sementes na carteira, a romã também que traz, né, fertilidade. O peixe na cultura asiática é bem conhecido, mas nós já utilizamos mais me faltou a memória agora, o bacalhau. Bacalhauada, né, que o pessoal usa bastante. E o louro é questão de glória, coisas futuras. Literalmente louros, né? Louros, né, que antigamente eles usavam as coroas, né, e o pessoal não tem muito essa cultura de utilizar, mas também ela é bem utilizada, assim, a maçã para adocicar mais o ano, né. Até agora tu estava falando, porque tem alguns alimentos também que a gente não, né, dentro da nossa cultura, enfim, das superstições, inclusive em alguns casos, a galinha, por exemplo, né? Porque você fica para trás e tal. O pessoal tem a ave no Natal, né? Perfeito, né? Peru, outras aves, mas não como galinha. Mas no Ano Novo, nem pensar. Ninguém, absolutamente ninguém, pede ave no Ano Novo. É suíno, é lombo, é costela, né? Peixes, mas aves não. Até a questão do suíno, porque tem a questão de o focinho, né? Ele vai para frente, né? E a galinha de ciscar para trás, né? Então, e o povo brasileiro, ele é muito supersticioso, né? Então, ele faz parte da nossa cultura, então, né? Então é fatal. Lentilha, uva, romã. Isso é normal. Já o porco também é bem normal. E o peixe, a gente não tem tanto a cultura do peixe, mas alguns incluem na ceia de Ano Novo. A questão do peixe, talvez até pela fartura, e até por estar ligado, né, a elementos bíblicos, né? E como uma festa natalina tem a fertilidade, isso, né? O peixe e abundância também, né? De prosperidade, né? De multiplicar e tal. Sim, porque isso tem a ver com as questões bíblicas, né? Com certeza. Como estamos, né, no Natal especificamente, né? Uma comemoração ligada a Jesus, enfim, a todos os ensinamentos bíblicos, e o peixe está ali presente, né? Sim. Até tem um item na ceia, geralmente, que eu coloco, que é o arroz misdra, que é uma comida árabe, que inclui a lentilha e o arroz, né? Que daí não tem como não trazer prosperidade. Tá lá, tá incluída na ceia. A gente brinca, né? Se não ajuda, também não atrapalha, né? Então vamos fazer tudo possível, né? Para nos preparar. E tem cases de sucesso que deve ter dado certo, né, Gleice? Eu, no Ano Novo, eu pulei as 7 ondinhas e fiz um pedido há uns 15 anos atrás. Recebi tudo. Olha! Um dos pedidos, estou devolvendo a Iemanjá, né? Mas o resto aconteceu tudo certo. Também vai e vem, né?
Tá bom. E aí, tá justamente falando sobre os rituais, né? A gente tem alguns mais conhecidos, né? O pular 7 ondas, o próprio comer as uvas e tal. Mas, além desses que são mais conhecidos, né? Que estão aí, que circulam e a gente vivencia aquela vibe, né? Tipo, vou fazer porque vai que, né? Mas queria, Lisiane, que tu trouxesse pra gente algumas outras possibilidades de rituais mesmo. Sim. Que nos tragam, né, nessa época, em especial agora, né, final do ano, de virada do ano, mais especificamente, sim, que possam trazer, assim, ares auspiciosos. Né? Sim, é um momento bem bacana, porque a gente acaba parando mais nesse momento e também o ritual, ele conversa com algo simbólico para nós. Eu acho que isso é importante quando a gente fala de rituais. A gente entender que um símbolo para um pode ser interessante, para o outro pode ser de outro modo, né? Então, quando a gente fala de rituais nessa época, nessa fase, é interessante a gente atrair aquilo que nos faz bem. Eu acho que eu sempre acabo trazendo isso também. Porque algumas pessoas não gostam de água, outros não gostam de lentilha, outros não gostam de alguma coisa. Então, esse ano, eu também estou sugerindo para todos os meus clientes que a gente se aproxime mais da água. Né? Então, que a gente possa trazer ou um copo de água, ou uma decoração com água para a ceia, ou para o ano novo, né? Enfim. Por quê? No ano que vem, nós vamos ter uma regência planetária dentro do mundo da astrologia, né? Do mundo simbólico que eu habito, da Lua. Lunar. Então, a gente vai estar mais próximo da energia da mãe, do feminino. E a água é esse elemento, pelos seus contornos, por tudo que representa, enfim. Então, se daqui a pouco você tem uma fonte, uma cascata em casa, eu acho que é interessante. A gente nunca pensa em trazer isso, né? Muitas vezes para a mesa, né? Ou para perto de nós. Muitas vezes a gente usa aquelas... me fugiu o nome, talvez você saiba, champanheira, pode ser? Sim. Onde coloca, né? Enfim, talvez colocar um elemento ali com água, ornamentar, se aproximar disso. Eu acho que essa ritualização, ou seja, a aproximação com o símbolo da água vai ser muito bem-vindo. Pelo momento que a gente está vivendo. Não só ir até as ondas, mas também levar isso para o nosso mundo, ali, estar mais perto. E o segundo ponto que eu também estou trazendo é que a gente possa se aproximar um pouco das mulheres, das ancestrais que a gente teve na nossa vida também. Então, também é um bom momento, se ela não estiver ali, presente, junto, viva, né? Também uma foto, uma imagem, uma recordação. A mãe, a avó, isso, a avó. Isso. Pode ser elementos de decoração elementos da mãe, de decoração, exatamente. Por quê? O ano que vem ele vai estar muito permeando essa energia feminina e é um momento de virada, né? Então, a gente está aqui porque vieram muitas antes de nós. Então, é um momento também que eu estou sugerindo já essa aproximação, que não é uma tradição, muitas vezes, para a gente trazer, mas que nesse ano vai fazer muito sentido. Realmente a gente já se aproximar um pouco mais desse lugar, né, enfim, das ancestrais, trazendo com honra, com alegria, né? Não é para trazer peso, não é para trazer dor, mas é justamente como um simbolismo mesmo, de que estamos aqui porque vieram antes de nós. E as histórias, né, gurias, as histórias acabam vindo para a mesa conosco. E nós somos muito produto dessas histórias, né, daquilo que veio antes de nós. Então, é uma forma também de estarmos representando. Às vezes, uma ou outra tem ainda algum, sei lá, uma bijuteria, uma joia, né, um símbolo de casa que recebeu de uma delas. Isso é muito bem-vindo também, né, para a gente trazer para esse momento. Mas, se não for possível, uma foto, um momento que você se conecta também, faz ali a tua, né, teu agradecimento. Sabe que falando agora, Lizy, já eu tenho... passei em casa os dois últimos Réveillons e a minha mãe sempre gostou muito de Amor Perfeito. Ai, que lindo. E a cor dela é amarelo e tal, então eu mandei fazer das flores, né, artificiais, mas que são quase que reais ali, um arranjo de Amor Perfeito que eu tenho na minha casa e no momento de ceia eu coloco aquele... já vou chorar. Ah, que lindo! Mas a ideia é essa, que a gente se aproxime dessas emoções, dessa água, né? Porque tem um poeta, né? Enfim, um escritor que fala, né, que o suor e a lágrima são feitas de água e feitas de sal, né? Então, que a gente possa trazer isso, né? Essa é a ideia, né, gurias? Então, de alguma forma. Tipo assim, a minha mãe tá ali representada com aquele amor perfeito, né, amarelo e tal, mas eu uso joias, que já também nesses dois momentos, que foram dela, né? Para a presença, então, talvez trazer esse tipo de elemento. Comentaste mesmo a joia, tá uma foto ali perto,
Então, eu acho que essa questão de trazer a ancestralidade, se fizer sentido, é bem interessante para o ano que vem, né? 2023 está bastante feminino. Mesmo que você não conheça, algumas mulheres não conheceram quem foi a sua mãe biológica, mas alguma mulher fez esse papel, né? Então você pode trazer, às vezes, mais de uma, né? Eu costumo ver que muitas vezes foi também a tia, a vizinha, a mãe, tivemos muitas, né? Então que a gente possa trazer isso, porque nós vamos estar mais próximas dessa energia e é um momento para a gente se apropriar com amor, com acolhimento e com cuidado. Então, é um pouquinho diferente, né? Não é só aquele ano de vamos lá pra galera, mas também lembrar um pouco desse lugar de respeito e talvez muitas pessoas também tiveram passagem nos 2 últimos anos, aí 3 anos. Então, é um momento também da gente se acolher, né? Como eu falo. Eu acho que conectar. Exato, eu tô trazendo como ritual isso, porque ritual para mim é muito isso, é esse lugar de simbolismo. Então, aquele símbolo faz sentido, já é uma ritualização. Ah, mas faz sentido para mim um banho, faz sentido para mim também uma oração, um rezo, uma vela. Coloca os símbolos que fazem sentido. Isso vai ter uma conotação bem especial. Aqui a gente já se emocionou, né? Imagina todos reunidos. Que amor, que amor. E falando nisso, Lizzy, até do que faz sentido para si e tal, as cores, Soraya, né? Porque a gente tem algumas cores que são tradicionais, né? Em especial de Réveillon, né? O branco ali, tal, o vermelho e o significado, né? De se passar. Eu quero amor, eu vou passar de vermelho. Quero mais dinheiro, eu vou de verde, de amarelo. O verde é saúde e tal. Como é que tu enxerga essa questão, né, do uso das cores como sendo algo de superstição, né, para passar essas festas de final de ano? A gente parte do princípio que cor é sentimento, é emoção. Inclusive, me emociono em pensar, em ouvir que, inclusive, eu tenho esse hábito de trazer a ancestralidade para todas as minhas mesas. Eu sou apaixonada por mesa posta. As tuas mesas são maravilhosas. É uma forma de eu exercitar a minha criatividade, especialmente dentro das cores. E eu sempre tenho elementos das minhas avós, da minha mãe. Então, e pensando também naquilo que ela falou da água, eu acho que a cor azul seria uma cor bem interessante, porque ela traz aquela paz, né, da água. Mas falando em cores para o ano novo, cada vez mais eu vejo liberdade. Claro que o branco é excelente, a maioria usa, e eu acredito que também vai ser usado bastante metalizados. Por quê? Porque as cores representam o momento. Nós passamos por todo esse período de pandemia que a gente esteve muito fechado. Então, veja como na moda tudo foi cores muito intensas. Então, neon, isso, mas só que nem todas as pessoas se identificam com isso. Então, a minha sugestão é assim, use aquilo que te representa. Aquilo que tu olha e diz, essa sou eu. Seja branco, seja vermelho, seja preto, seja azul, seja laranja. Por exemplo, o laranja, o amarelo são cores quentes que trazem alegria. Pode ser que no momento eu estou triste, eu estou precisando disso. A gente mostra o sentimento com as cores, mas a gente também se apropria das cores para ajudar nos nossos sentimentos. E como muda, né? Às vezes a cor que a gente está muda o humor. O humor até, da né? gente, isso, né? Então eu vejo assim, o branco sempre vai ser o eterno branco, né? Da virada do ano, porque ele traz a paz, mas tem também, cada pessoa interpreta a cor de uma maneira. Eu posso dar um exemplo meu do branco, eu acho lindo o branco, mas quando eu coloco branco, eu associo, como eu sou fisioterapeuta, eu associo o trabalho no hospital. Então, sempre com o branco, eu ou associo o dourado, ou eu associo o prata, e falando em dourado e prata, que se usa na decoração, na roupa, o prata nos remete ao futuro. E o dourado, ele é mais vintage, ele traz mais para o luxo. Então, cada pessoa vai ter... Depende do contexto que tu vive, aonde tu vai passar o teu Réveillon. Mas eu acho assim, basicamente, é muita liberdade de escolher aquilo que te faz bem. Que tu te sinta, essa sou eu. Tu vai ser muito mais feliz. Eu acho que aqui fica uma questão, né, até pra gente ir encaminhando pro encerramento da sala, que é o de se empoderar, né? Se empoderar, o que comida faz sentido pra mim naquele momento, até tem muitas pessoas que estão optando por deixar de comer carne ou não tomar mais bebida alcoólica, porque também tem a questão da celebração, né, com os espumantes e tal. Então,
não quero, né, isso pra mim, né? Me sinto bem comendo X outra coisa e tudo bem, né? A questão dos rituais, o que faz sentido para mim, né? E não me fere, ao contrário, né? Me traz uma aura, né, mais positiva e tal. E vestir, né, o que se sentir bem, o que quiser, né? Trazer, se empoderar e trazer pra cima. E tudo bem que tiver de preto, né? A gente tava brincando antes. Mas pode passar, né? Réveillon de preto? Pode, Lizzy, né? Tu tinha comentado até aqui. Pode, porque o preto, ele tem conexão com o feminino. Então, nós temos no branco e no preto o yin e o yang, vamos pensar assim. E dentro disso, o movimento. Quando esses dois elementos estão juntos, nós temos um movimento. Então, o preto, ele é associado ao início, ao princípio de tudo. Então, ele é bem-vindo, sim, né? Não vamos passar de pretinho básico. Não vamos achar que, nossa, passar de preto vai dar a maior uruca, né, do mundo. Não vai, entende? Mas também, nós conversávamos antes ali, se daqui a pouco para você remete a luto ou remete a alguma perda, enfim, não é interessante, né, gente? A gente está no momento de celebrar, né? Mas ali, se você se sente bem, nossa, super feminino. Mas eu super acho que tem muito a ver com acreditar também, né, Lizzy? Tipo, não adianta comer as lentilhas se não acredita. Se não acredita, É fé, né? Acreditar. É fé, e fé, como eu brinco muito com o pessoal, né? A fé é a gente se jogar naquilo que é desconhecido, né? Então, você acredita, ponto, não sabe dizer. É a intuição, é os sentidos, né? Os sentidos fazem isso. Sentido. O azul claro também, eu acho que poderia ser uma boa pedida, né? Porque tem a ver com a água. O ano com a água, né? Então, com elementos que vão estar bastante fortes. E outra cor também que eu vejo bastante forte é a presença do rosa. Pode ver que ele já vem desde o ano passado, que é o empoderamento, é a força. O rosa vem do vermelho. Né? Então, acredito que todos os tons de rosa, claro que cada pessoa tem o seu tom de rosa, né? Mas eu acho assim, a gente estava conversando sobre a numerologia, né? Que a soma de 2023 dá 7, ela pode explicar melhor o 7, e que a cor é o violeta. Né? Então, olha a cor do ano escolhida pela Pantone para 2023. É o Viva Magenta. Né? É energia, é o que a gente está precisando. A gente está precisando de força, paz interior, mas muita força para tocar a vida, essa alegria que ficou um pouco contida durante a pandemia. Gurias, eu acho que com isso a gente encerra, né? Aqui deixando, né, para todos nós, não só aqui da sala, mas quem nos assiste hoje aqui pela RDC, depois pelos canais do YouTube e tal, mas hoje é Natal, mas já o desejo, né, desse encaminhamento de final de ano, que 2023 seja realmente um ano com muita garra, com muita força, que a gente possa, né, se conectar com o que faz sentido pra gente e que seja um ano muito especial. Gurias, muito especial recebê-las aqui, muito obrigada, né? Obrigada. A Chef Mel, eu sei que estava ali, né, nas entregas, né, dos quitutes, né, dos buffets de Natal, se preparando já para Réveillon. A Zoraia, né, vindo de viagem, né, chegou aqui para gravar com a gente. A Liz também, né, com a família ali. Então, muito obrigada, gurias, por vocês estarem aqui com a gente. Tá? Obrigada. E agora a gente vai para o intervalo e depois, no segundo bloco, tem muita coisa boa também aqui nesse nosso programa de Natal, né? Por que não? Hoje é dia que a gente tem aqui no programa o quadro Minutos que Inspiram, que a gente tem na confraria, nos nossos eventos, lá desde 2013, onde recebemos mulheres inspiradoras que tenham algum ponto da sua vida ou toda a sua jornada, né, com vários steps ali que podem inspirar outras mulheres. E a gente traz aqui para compartilharem conosco esses pontos e, de certa forma, te inspirar também. E hoje eu tenho aqui, né, a honra de receber aqui na nossa sala a Renata Riff. Renata, muito obrigada. Nossa, a honra é toda minha. Iluminando aqui, né? A Renata, que é jornalista, apresentadora, comunicadora, criadora de conteúdo, empresária, mãe da Giovana e do Gustavo. Só daí, né? Já só cansou, de tudo isso, né, Renata? Já entra alguns pontos, né, que eu vou abordar daqui a pouco, que é como administrar tudo isso. Mas eu queria, Renata, começar contigo um pouquinho, alguns anos atrás, né, com um aspecto bem importante que eu acredito que tem influenciado os resultados, inclusive, que tem na tua vida,
que é a questão de tu ter sido atleta, né, de performance, né, profissional e ter mais ou menos naquela mesma época ter sido glamour. Como que esses dois aspectos influenciam outros na tua vida e os resultados que tu tem até hoje? Vamos lá, vamos voltar alguns anos, né? Porque imagina, eu sou jovem ainda, mas é um prazer estar aqui, né? Porque a Confraria do Batom com certeza inspira vocês, que inspiram muitas mulheres, né? E conseguem levar esse conteúdo agora para muito mais pessoas, uma abrangência muito maior. Mas vamos lá. Eu fui uma atleta de alto rendimento mesmo, eu fiz natação por muitos anos e depois, eu muito jovem, eu recebi o título de Glamour Girl e as pessoas brincam, um título de beleza. Não, não era um título de beleza, era um título que, com muito jovem, a gente recebe uma responsabilidade de coordenar, né, um grupo de meninas jovens e com um objetivo muito importante, que é ajudar pessoas carentes e ainda doentes de câncer. Então, ali eu digo que nasceu uma Renata, né? Ali eu aprendi muito, principalmente a ser organizada, a ser determinada, a falar em público, a me colocar, né? Porque, querendo ou não, a gente representa a entidade. Hoje, eu acho que antigamente a gente tinha um papel muito mais institucional. Hoje essas meninas são totalmente diferenciadas, elas botam a mão na massa, elas têm um faturamento fantástico no que elas fazem, é impressionante. Mas a gente tinha muito esse papel institucional de saber representar a entidade. E a natação me tornou, sem dúvida, uma pessoa muito resiliente, né? Eu tenho muito mais facilidade hoje de me levantar quando eu encontro um problema pela frente. Porque, assim, ontem a gente não perdeu a Copa agora. Sim. Meu filho chorou muito quando a gente perdeu a Copa, né? E eu disse para ele, meu filho, a gente perde muito mais do que a gente ganha nessa vida. E eu acho que o esporte... E o esporte traz muito disso, o esporte, né? Te ensina isso, né? Não, a gente tem que saber perder, mas o mais importante é saber que tu perdeu, mas no outro dia tu precisa voltar a treinar. Porque tu não tem tempo de ficar curtindo aquela ressaca, né, da derrota. Já vem uma próxima competição. Já vem uma próxima competição. Então, a gente chora, a gente vai para o fundo do poço, mas a gente vai adiante. Então, eu acho que isso formou muito a Renata de hoje em dia, né? Às vezes, as minhas amigas brincam, Renata, tu deixa a Giovana e o Gustavo matarem aula para ir competir. A Giovana viaja o mundo, né, porque ela é bailarina clássica. Eu falei, mas ela aprende muito mais lá na Rússia, tendo que não saber pegar metrô e tendo que subir num palco e ver bailarinas muito mais bonitas que ela, talvez, ou de repente mais preparadas, ou enfim, ou igual, mas assim, tá se colocando à prova, né? Então... Aqui entra o segundo ponto que eu ia chamar ela para falar, que é os filhos, né? Porque a Renata tem um jeito, uma atenção com os filhos, e até porque eles têm perfis muito diferentes, né? Muito diferentes. E se colocam, né, em situações de... do balé ou do futebol e tal, e ela tem um jeito muito carinhoso, mas presente, mesmo como uma coach ali, né? Eu tive bons coaches na minha vida. A minha filha tem uma coach em que eu sou uma fã, que é a Carla Bublitz. Eu falo isso para quem precisar ouvir, assim, ela me ajudou a formar a minha filha. E aí a importância de ter bons coachings na vida. Eu tive bons coachings, então eu consigo aplicar algumas coisas neles, né? Ótimo. A Giovana é uma menina muito focada, muito determinada, muito resiliente. Ela é a típica atleta de alto rendimento. E o Gustavo, eu brinco, aquele tipo talentoso, sabe? O talentoso, mas mais preguiçoso. Então eu digo, Gustavo, então eu brinco assim, em dia de campeonato... O discurso é diferente, é totalmente diferente. Deles. Gustavo vem no cantinho, Gustavo, o negócio é o seguinte, brincadeiras à parte, né? Não me leve a mal, mas assim, Gustavo, se tiver que chorar alguém, que chore a mãe deles. Vão pra cima, né? E aí... E ele pega essas brincadeiras, mas esse motivacional, e ele transforma. E aí ele não fica mais preguiçoso e voa com tudo, porque ele é um menino muito talentoso. Que amor. Ela é uma menina muito focada, mas ela já não se dá cobra muito, pra né? brincar assim, porque ela se cobra demais, né? Ela vai muito atrás do perfeccionismo, ela treina demais, ela se envolve demais. Então ela filha, faz o teu melhor. E pronto, compete contigo mesmo e vai ser feliz, eu digo para ela. O que tu fizer agora foi o teu melhor. Se não foi como tu querias, ok, né? Mas foi o teu melhor. Então é muito legal que eu consigo colocar um pouco isso em cada um deles, mas muito diferente. Como é importante a gente ter, né, saber diferenciar os temperamentos dos filhos. Porque se eu falar pro Gustavo, faz o teu melhor, bom, né? Ele vai entrar no campo e ele vai dizer, mas eu sou o melhor, né? Então, tô aqui pra me divertir. Eu tô aqui pra me divertir. Então é muito importante a gente saber. E também foi o esporte que me ensinou isso, né? Claro, não, além do esporte, os grandes coachings que eu tive na vida também. Então é fantástico como a gente, na adolescência, e fica uma dica para os pais, a gente forma o que a gente vai ser no futuro, né? Nem sempre é na escola ou é na faculdade, claro que é muito importante, né? Eu também fiz 2 faculdades, fiz pós-graduação,
mas nos detalhes da vida, no campeonato de futebol na escola, na apresentação de ballet de final de ano, né? Trazer outras coisas para a gente formar essa juventude. Não, é muito importante. essas conversas, como eles vão se lembrar lá na frente, em outras situações da vida, vão se lembrar da forma com que tu... Porque são, seja o balé ou seja o futebol, eles se aplicam em outras situações, né? Como vivenciar uma derrota, como vivenciar uma situação em que foi preterida, enfim. A Giovana, eu brinco, né? Claro, ele é muito novinho, ele tem só 10 anos, ela fez 18 essa semana. Mas eu digo que se a Giovana quiser ser médica, se ela se deparar com um paciente entre a vida e a morte, ela tiver que agir muito rápido, ela não vai entrar em desespero. Ela já passou por cada situação, ela já dançou em cada festival mundial, ela já enfrentou cada jurado, né, desde os coves, que não sei o que, aqueles bailarinos assim, que eu nunca entrei numa sala de balé, e ela disse, mãe, fulaninho está na mesa de júri. Então, assim, é pra vida. É pra vida. É pra vida. E tu comentaste, Renata, sobre tuas 2 faculdades, né, tuas 2 formações, educação física e jornalismo. Isso também me remete a puxar aqui para os nossos Minutos que Inspiram um outro momento importante, né, da tua carreira. Porque tu estavas no auge, né, do jornalismo e com um convite, né, ali pronto para acontecer, para atuar, né, numa grande empresa de comunicação e nessa parte do esporte, né, que juntava ali as 2 coisas perfeitas para ti, né, naquele momento. E tu teve que fazer uma escolha, né, inclusive envolvendo os filhos e a tua vida pessoal. E às vezes a gente se depara com essas escolhas, né, e as consequências. Queria que tu comentasse um pouquinho com a gente como foi esse momento, né, entre um ótimo período, né, e novos desafios, exatamente o que tu queria, talvez tinha sonhado para aquele momento. Preparado, né? Preparado a vida toda, né, para aquele momento, e que tu tivesse que, não digo abrir mão, mas tivesse que tomar uma decisão, fazer uma escolha, né? Eu sempre digo que a vida é uma linha e aí chega uma hora que ela tem uma bifurcação. Né? E se a gente pegar a esquerda, a gente não vai encontrar a mesma coisa que na direita, ou talvez lá no fundo, mas assim, existem bifurcações e a gente tem que fazer escolhas. Eu acho que esses são, sem dúvida, os momentos bem difíceis das nossas vidas, né? Porque a gente tem que... E se eu for para cá? E se eu for para lá? Então, eu tenho 2 filhos, eu sempre sonhei muito ser mãe. Eu tive a minha primeira filha muito jovem, Giovana nasceu prematura, eu casei muito jovem, eu tenho um grande parceiro de vida que em todos os meus momentos sempre me apoiou, né, que é o Fernando Jorege, e nós fomos pais muito jovens, muito inexperientes, ela nasceu prematura, mas assim, nós estávamos curtindo, ela era um rato, né, ela tinha 1,5 kg, há 18 anos atrás, ele é um homem muito grande, pegava ela na palma da mão. Depois eu comecei na TV, eu fiz uma trajetória que eu me orgulho bastante, eu viajei o Brasil inteiro, né, escutando histórias, foi aí que eu me apaixonei, né, por contar histórias e ouvir histórias. Eu amo escutar histórias e ouvir histórias. E contando a história das grandes personalidades, né, focadas principalmente no agronegócio, mas assim, conheci grandes empresários, grandes artistas, e foi fantástico. Eu fiz essa carreira, mas eu sempre gostei de trabalhar com esporte, por ter sido atleta. Fiz PBR, que é Pontaria em Touro, né, que era um canal voltado para o agronegócio, que era o canal rural. Eu fiz polo, fiz hipismo. Enfim, quando o canal rural foi vendido, aí eu tive a oportunidade, então, de passar para um grupo, né, para outra parte do grupo e assumir a parte de esportes. E naquele momento, eu estava de licença maternidade, o diretor me chamou e disse, Renata, vamos lá, daqui uns anos tem Copa, daqui uns anos tem Olimpíadas, né, vem assumir a parte de esporte, tu vai começar com gauchão no futebol, eu já tinha trabalhado com futebol em outra emissora, foi quando eu comecei, e eu disse, vamos embora. Só que o Gustavo tinha recém-nascido, né, e o Gustavo nasceu uma situação bem complicada de saúde. Ele teve uma sepsemia, os meus 2 filhos nasceram prematuros, ele teve meningite, ele teve pneumonia, enfim. Uma situação mais delicada, inclusive, né, que a Giovana? Bem delicado, assim, ele nasceu mais gordinho, né, mas eu dizia que ele tinha entrado na festa errado, porque ele estava na sala mais grave da UTI neonatal, né, então ele era gordo, assim, tinha 3 quilos e não sabia respirar, entubado, teve que fazer surfactante, enfim, todo aquele palavreado de mãe, que mãe de prematuro está me entendendo. E eu lembro que eu desci, né, uma lomba que tinha saindo da TV, eu chorava tanto de emoção pelo aquele convite, porque eu tinha conquistado, e ao mesmo tempo assustada porque eu não queria aquilo mais para mim. Tudo aquilo que eu tinha sonhado, eu não queria mais para mim. E aí eu brinquei, né, que eu liguei até o limpador de para-brisas, porque eu chorava tanto que eu não enxergava. Aí eu falei, as lágrimas, não, né? Não é chuva, né? Era uma confusão mental. Agora mesmo. Tu ri, né? Mas tem sido um momento bastante difícil da tua vida, muito delicado, eu sofri muito. E mais uma vez, assim, eu chego em casa e eu digo pro meu marido, eu não quero mais.
eu tô cansada, eu viajava muito, eu chegava a ficar 15, 20 dias longe, fora de casa. Eu estava tendo a oportunidade de ser mãe de novo. Muitas vezes eu deixei a Giovana com meu marido, que praticamente me ajudou a criar ela, assim, ele que sabia a dosagem do Predizinho, do Ixizine e do Alívio. E ele tinha lutado tanto para estar ali para mim, ele tinha, né, batalhado tanto para seguir vivendo, que eu não queria abrir mão. E eu disse, eu não quero mais. E ao mesmo tempo eu também tinha a oportunidade de trabalhar com os meus pais, que tem uma empresa, uma corretora de seguros, que vinha crescendo muito naquele momento. E eu digo, como a gente pode, né? A gente se prepara tanto para um momento. E a vida faz assim, E a vida faz assim, te dá uma chacoalhada E aí eu liguei no outro dia para esse meu diretor, que eu tenho um carinho enorme, e eu disse para ele, eu não vou aceitar teu convite. Eu acho que ele deve achar, até hoje, ele deve achar que eu sou louca. Piada, né? Piada. Renata, a gente, né, tu sempre sonhou com isso. E eu disse, eu não quero. E aí eu fiz uma reviravolta na minha vida. Eu fechei todas as minhas mídias sociais, que tinham poucas na época também, não eram todas, né? Acho que era Facebook. Comecei a deletar todo mundo, só postava foto de filho. Comecei a empreender, que eu acho que é outro ponto que prepara a gente para tanta pra coisa. Outras coisas, né? Para né? outras coisas. Eu fui trabalhar com meus pais, foi muito importante, né? Muito importante. Eu vi meu filho crescer a cada segundinho, eu vi ele caminhar, eu fui no aniversário de um ano. E olhando para trás, tu tem alguma dúvida de que foi a decisão certa? Nunca. Olhando a Copa agora, eu digo, meu Deus, eu acho que eu já era para eu ter coberto uma Copa. Mas nunca. Eu tenho uma alegria de estar perto deles. A Giovana precisava muito de mim também naquele momento. Ela era uma menina muito tímida, né? Hoje a gente vê ela dançando, não acredita que eu conto isso, mas ela também sentia falta da mãe. Então, eu não me arrependo por nenhum momento, assim. Eu acho que eu abri mão de coisas que poderiam ter sido bem importantes para mim, mas eu ganhei outras. E eu acho que a gente tem que sempre ver esse lado da vida, né? Porque se a gente ficar pensando no que a gente abriu mão, a gente nunca vai valorizar o que a gente está vivendo, né? O que a gente ganhou no caminho que a gente escolheu. Não tem como voltar. E também ficava pensando o que teria acontecido, né? Se fosse para aquele lado e não. Não sei. Mas isso eu acho que é muito da maternidade, né? A gente acaba escolhendo o caminho que aproxima dos filhos, que dá o apoio, porque a vida passa, os anos passam e aquele momento a gente vai ter perdido. Não é legal. Né? Eu às vezes eu vejo as mães falando assim, eu perdi tanta coisa, né? Por ser mãe, A gente ganha muitas coisas também. Eles são a minha vida. Eu sou daquelas mães que, meu Deus, assim, eu quero estar sempre com eles. Eu lembro, a Giovana foi fazer uma apresentação de balé, ela era pequenininha, eu estava no Sudão. Eu fui fazer uma cobertura internacional, eu estava no Sudão. E nós, né, já estava à frente do tempo, eu disse para o Nando assim, disse para ela que dá para ver pelo celular ao vivo, não existia ainda isso. E ela dizia, eu sei que a mamãe não está me assistindo. Né? Então, isso acaba isso com a é que faz gente. Isso que dói, né? Que acabou muito comigo. Então, assim, é isso. Eu acho Mas que são compensou com várias outras da vida. Eu momentos, compensei né? em trabalhar com meus pais. Eu aprendi muito trabalhando com meus pais. Eu pude ter esse período de transição de uma empresa familiar, que isso é muito importante. É tu trabalhar com os teus pais enquanto eles ainda estão muito ativos, né? Para aprender, principalmente, a filosofia da empresa, né? E valorizar mesmo, né? De como se foi construída até como então. Foi construído tudo aquilo. Então, eu construí junto com eles. A gente cresceu bastante nesses últimos 10 anos, né? Hoje eles podem trabalhar um pouco menos, mas com a tranquilidade que eu conheço desde, né, da parte que faz o cafezinho até a diretoria de todas as seguradoras que a gente trabalha, os presidentes. Então, isso é muito importante também. E também para eles é importante. Claro. E imagino que muito reconfortante, né? Saber Sem que a empresa dúvida. está nas mãos, né, de vocês e tal. Mas tem na questão profissional, tem um desafio também recente, né, Renata? Bom, é desafios, né, na vida, né? De pandemia, mas eu ali, vinha algumas muito mudanças. bem, muito tranquila, né, na empresa dos meus pais, na minha empresa, crescendo com os meus filhos. O meu marido pôde fazer uma outra ascensão profissional, aí ele, enfim, tem algumas empresas, ele precisava viajar bastante também, as crianças pequenas, então foram 10 anos muito importantes. Quando chegou a pandemia, eu, naquela loucura de dar aula para o Gustavo, ensino o Gustavo a fazer letra cursiva, Ai, Jesus, e fecha a empresa e abre a empresa, né? O que todo empreendedor deve saber, sabendo que as contas continuavam chegando, mas que a gente não tinha mais aquele poder de adquirir o que a gente precisava. Mas eu acordo um dia e não escuto de um ouvido. E foi muito sério. Eu acordei com uma pressão, eu liguei para o meu médico, que é um grande amigo meu, e ele disse, Renata, deve estar estressada, pode ser cirurgia, enfim, passa aqui, não tem ninguém no consultório mesmo, para sair, aquele momento podia ser a doença, a gente saía, botava a máscara, não tem nada. À noite, né, o meu marido foi falar do meu lado e eu não escutei.
Resumindo, eu perdi a audição do ouvido esquerdo, eu tive muita tontura, muito enjoo, eu não conseguia mais caminhar em linha reta. Aí até se descobriu o que é, vocês imaginam, um tumor no cérebro, é isso, é aquilo. Graças a Deus, né, não era uma coisa tão grave, mas eu descobri uma síndrome muito rara, que se chama síndrome de Meniere, que para mim desenvolveu aos 42 anos, num pico de estresse. E eu me deparei com mais um momento assim, eu disse, bom, tá na hora de eu fazer alguma coisa por mim. Eu pesava 20 quilos a mais, eu tive que tirar carboidrato, eu tive que tirar açúcar, por uma questão de saúde, para tentar recuperar essa audição. Eu tinha muito medo que desse também no outro ouvido, pode, geralmente a síndrome afeta só um lado da audição, mas pode afetar os dois. Então eu fiz tudo o que eu podia por mim, era uma hora de eu cuidar de mim novamente, né? E aí eu continuei trabalhando, fiz essa questão de saúde, eu perdi 20 quilos. E quando as coisas começaram a andar novamente, né, pós-pandemia, eu pensei, eu voltar a fazer alguma coisa que me dê muito prazer. E o que me dá muito prazer é me comunicar. Comunicação. É estar aqui, é conversar com pessoas, é conhecer histórias. Não precisava mais ir para uma emissora de TV e viajar o mundo. Hoje nós tínhamos as mídias sociais. Então, eu resolvi abrir a minha mídia social. Eu contratei um mentor de comunicação para que ele me ajudasse a como, né, levar isso para dentro das mídias sociais. E aí eu abri meu Instagram e 3 ou 4 dias antes de colocar o meu projeto todo em pauta, o meu Instagram foi clonado. E eu perdi todos os meus seguidores. E aí o meu marido mais uma vez dizia assim, todos não, abre um novo que tu já tem um. Ai, querida. E eu abri tudo de novo há 4, 5 meses atrás. Comecei do zero, do 1 não, porque o Nando já logo começou a me seguir assim que eu botei ele no ar. E está sendo maravilhoso. Não, sucesso, né? Até eu quero dizer, eu sou uma jornalista mais old school, que não está tão acostumada, né, com os stories e tal, mas ela é tão maravilhosa, né, desde sempre, né, como jornalista, nas entrevistas, na comunicação, em trazer o lifestyle, né, mas de um jeito acolhedor, inspirador, com coisas que são do dia a dia, dividindo ali com a gente. Então, tá maravilhosa. As pessoas acham, né, que eu tô ajudando pessoas, que eu tô inspirando pessoas, que eu tô... Está. Claro que não, elas que me ajudam, elas que me inspiram. Vocês não têm noção o quanto é gostoso receber, conhecer, poder vir aqui, conhecer o teu programa que está sendo um sucesso, receber uma pessoa para sentar comigo, conhecer a história dela, né? Receber aquele carinho, eu recebo tanto carinho. Tem haters já? Um dia eu tive um lá e aí eu me deu vontade de chorar, eu falei, apaguei. O meu Instagram é meu, minhas regras, meu time, não quero nem saber, deletei, não queria ouvir. Pode ser que o próximo eu deixe. Não, mas é um bom sinal. Quando tem haters, é pessoa que a gente tá com posicionamento e tal. Não, fica tranquila. Mas eu recebo o tem muito mais carinho, isso, o carinho, né? Das pessoas se inspirando e curtindo. E cada vez crescendo mais, né, Renata? E eu fazendo uma coisa que... Ok, né? A empresa da família é importante, tu te realiza ali também e tal. Eu sempre digo assim, dá pra fazer Mas dá pra, exatamente, cabe a gente tudo, precisa muito né? de organização e volta à organização do atleta. Né? Volta lá no que a gente E aí a começou. gente volta, por isso que eu digo, a gente volta. A organização, a disciplina, a resiliência, se aparecer algum hater. A resiliência, né? É impressionante como esses valores são fundamentais para tudo na vida. Ok, descobri uma síndrome, ficou chateada, tem medo, eu tenho medo de estar aqui, né? Porque tu está do meu lado esquerdo. E hoje eu estou ouvindo muito bem, super. porque essa audição, ela oscila muito. Hoje eu estou ótima, eu estou feliz, mas eu podia não estar. Né? Então, eu podia estar escutando pior. Então, assim, esses desafios também. E aí, claro, nesse momento eu aproveito também para cuidar de si. Né? A gente passa dos 40, a gente precisa voltar a se olhar. Eu não parei de me olhar um pouco, não me olhar, mas assim, eu não priorizei outras coisas quando eu tinha 30. Depois dos 40 a gente pode reorganizar. E tudo bem, né? E tudo bem, né? Da vida, é o momento, da vida, exatamente. Ciclos. A gente tem que aprender que não tudo está perdido, né? Que a gente pode voltar muito melhor, que podem acontecer coisas muito mais importantes. E eu acho que uma das coisas que a gente tem muito aqui no Minutos que Inspiram, e agradeço a tua gentileza de trazer esses pontos, Renata, é isso que a gente olha daí no Instagram. Nossa, ela é linda, maravilhosa, com a vida perfeita, não sei o quê. E não vê o corre que tem por trás, né? A dedicação, a questão de saúde, as questões empresariais mesmo durante a pandemia e tal. Eu paguei 13º, né? Sabe? Depois de uma pandemia. Qual é o empreendedor que não estava enlouquecido? Então, né? da gente também trazer esses aspectos, né? Do tipo assim,
é perfeito, é quase perfeito, mas tem por trás também muitos desafios, né? Muitos diários. Seja com os filhos, seja na empresa, seja com o marido, seja no cuidado consigo mesmo, enfim. Então, o que a gente quer é cumprir os 110%. Vida como ela é, né? Adorei a gente nossa quer conversa. 110%, mas às vezes não dá. Então vamos no 90%. Vamos no 90%. O que der naquele momento, faça o teu melhor naquele momento. Vamos ser felizes, né? Isso. Porque senão a gente não aguenta. E aí vira muito estresse, muita cobrança. Renata, muitíssimo obrigada. Eu que agradeço. Aqui, né? Ela é luz desse jeito mesmo, né? Muitíssimo obrigada. E eu brinco sempre, né? Esses dias vi a Suelen e a Ribeira, eu digo, a Laura Medina, quando vem essas mulheres, né, que são apresentadoras, que já foram, ou quando vem jornalistas, eu fico tensa, né? Aí, então, eu vou te dizer uma coisa. Enquanto tu me fazia perguntas, eu pensava, nossa, que talento que ela tem para entrevistar, né? Que tranquilidade, consegue pegar os pontos direitinho para que a gente pode... Uma boa entrevista só sai quando tem um bom entrevistador. Parabéns, tá arrasando. Quando tem convidados muito especiais e muito simpáticos. Tá arrasando. Muito obrigada, Renata, mais uma vez. Pessoal, e sigam aqui com a gente que o programa tá recheado de coisa boa. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Renata, terceira geração da Banca do Holandês. E aproveitando essa época de final de ano, que a gente tem várias comemorações, eu vim aqui falar para vocês um pouquinho sobre a montagem de tábua de frios. Aí eu vou montar como eu monto na minha casa. Eu já higienizei minhas mãos, prendi o cabelo, então vamos lá. Aqui a gente escolheu 4 tipos de queijo. Um gorgonzola, que é o queijo azul, o brie, que é um queijo mole, né? O gorgonzola também é um queijo mole, um gouda e um parmesão. Que esses 4 eu, assim, acho que não dá pra faltar numa tábua. Então aqui, a gente vai posicionando o brie, deixa ele redondinho mesmo. Depois do brie, a gente vem pro parmesão. O parmesão a gente pega e corta ele assim bem irregular, com a pontinha da faca, vai cavocando ele. O legal da tábua é que nunca uma tábua vai ser igual a outra. E não deixar aquela coisa de que parece que a gente calculou milimetricamente para fazer. Agora o gouda a gente pegou em fatias bem grossas e vou cortar com os cortadores de biscoito. O legal é que aqui na Banca do Holandês vocês podem escolher a forma que vocês querem o queijo, né? Pode ser fatiado fininho, pode ser mais grossinho, pode ser em cunha. Se vocês quiserem, a gente também corta em cubinhos, que super facilita já. E agora, eu vou pegar o gorgonzola. O gorgonzola sempre o ideal é que ele fique por último. Ele solta esse resíduo assim, dele, que é natural. E o ideal é que a gente sempre corte ele, despedace com a mão, porque a faca faz ele desmanchar muito. Então, é na mão mesmo. Aqui eu separei uns grissines e vou enrolar o parma. Olha o que é essa fatia, gente. Ele fica super bonito, dá pra fazer, é super simples de fazer e colocar no meio da tábua, comprido. Aqui eu separei um lombinho com ervas finas. Aí também tô só dobrando ele no meio e arrumando conforme tem um espaço e daí a gente vai ajeitando assim. E aqui vou fazer umas florzinhas de salame. Até deixei algumas prontinhas pra mostrar. Olha como ela fica bonitinha. Geralmente o pessoal me ensina a fazer com a taça, com o copo, enfim. Mas eu vou mostrar pra vocês um jeito um pouquinho diferente, que eu acho até mais simples de fazer. Aí só separa o salame, dobra ele no meio assim e vai encaixando. Daí aqui agora é só enrolar. Isso mesmo. Temos uma florzinha. E daí aqui a gente vai indo, né? Preenchendo os espaços vazios. E brincando com as cores também. Tipo aqui tem uma ervilha com wasabi, que é um verde bem bonito, bem colorido. Fica bem legal. Aqui é amendoim japonês.
que também o colorido dá um destaque. Agora aqui eu vou pegar um pouco de goji berry e espalhar assim para enfeitar com o colorido. E agora, para finalizar a tábua, um alecrim e prontinho. Eu já tô louca para comer essa tábua. Então, a tábua pronta serve para umas 3 a 4 pessoas. Lembrando que aqui separei para comer com brie ou com as torradinhas, as geleias e também um antipasto de caponato, super tradicional do banco holandês, assim como todos esses ingredientes. Gente, na verdade não tem como finalizar e como ter uma tábua sem um vinho para brindar, né? Então, agora sim, um brinde, um Feliz Natal e um ótimo 2023 para todos nós. No De Frente para o Espelho de hoje, a gente quer colocar em evidência, além da minha blusa, né, que tá chocando, a gente quer colocar em evidência 3 pontos super importantes dos cuidados com a beleza que muitas vezes ficam deixados de lado, deixados para um segundo momento e quando vê, pá, denunciam a idade da mulher. E quem se preocupa com isso precisa, obviamente, prestar atenção. Que lugares do corpo feminino, doutora Fairuz, Helena, nossa colunista aqui, dermatologista, são esses que denunciam a idade, que muitas vezes são deixados de lado por um segundo momento, muitas vezes no tratamento estético? Então, Iva, essas regiões que a gente está comentando aqui com vocês são aquelas que vão ficar num segundo momento num plano de rejuvenescimento, que são o pescoço, o colo e as mãos. São regiões que denunciam a idade. E por que isso acontece? Muitas vezes a gente se preocupa de usar cremes no rosto, de utilizar filtro solar no rosto. Tem até uma imagem que viralizou na internet de uma senhora que passou filtro solar só no rosto e não passou no pescoço. Vamos procurar essa imagem e colocar Né? aqui se a gente achar. E assim, o envelhecimento do pescoço dela foi muito mais, né, evidente. Essas regiões, elas são regiões de pele que classicamente a gente tem menos anexos, a gente tem uma tendência a ser mais fina essa região de pele e isso também vai sofrer um impacto no processo de envelhecimento. São regiões, então, que a gente deixa exposto também, né? A gente esquece de usar um skincare, esquece de usar um filtro solar, mas tá à mostra que nem o rosto. Né? No dia a dia, normalmente nos períodos mais quentes a gente expõe pescoço e colo, as mãos dirigindo, né? Então tudo isso faz com que essa pele ela fique mais fotoenvelhecida de forma precoce e também apresente sinais como enrugamento, pregueamento, manchas e deixem com aspecto mais envelhecido. E aí o que acontece, pessoal? A gente está com o rosto bonitinho, tá tudo em ordem, tá esticadinho, não tem manchas e às vezes aquele pescoço está ficando mais flácido. O colo já começa a ter algumas alterações que a gente chama de poiquilodermia, que a pele fica com uma textura diferente, muitas vezes com um vermelhidão associado com a presença de manchas e rugas. Sulcos até assim, né, mais pronunciados. Que daí a paciente acorda de manhã e tá toda preguiada, que dormiu meio de ladinho, né? Essa pele já começa a ter menos colágeno e as mãos, além de todas essas alterações, elas vão apresentando muitas vezes um sulcamento. A mão vai ficando com aquele aspecto mais envelhecido, com exposição dos ossos, né, dos tendões, e dá aquela carinha assim de, poxa, tá bem velhinha. Entra aqui, tu comentaste no início, doutora Fairuz, a questão da hidratação e do uso de protetor solar nas mãos, colo e pescoço, enfim. Mas depois, tá bom, esqueci, né? Cuidei só aqui, né, do rostinho e deixei essas partes com menos cuidado, né, do que deveria. O que dá para fazer, né? Quais são hoje as técnicas mais comuns e disponíveis para rejuvenescimento dessas partes em especial, mãos, colo e rosto? Perdão, mãos, colo e pescoço. Então, Eva, assim, essas regiões, elas vão se beneficiar tanto de tratamentos com lasers, né, para melhoras de cor, de textura, de qualidade da pele, quanto com procedimentos injetáveis. A gente pode utilizar procedimentos que a gente faz no rosto também, né, com os bioestimuladores de colágeno para melhorar aquela flacidez, às vezes a pele vai sobrando, vai dando aquele aspecto de uma papadinha que se forma, a paciente chega assim, ai, tô com um pelicano aqui, ou daqui a pouco, assim,
tem uma sobra muito grande, a gente passa o dedo assim e vê que a pele não está esticadinha aqui na região do colo. Então, os bioestimuladores de colágeno, como o Sculptra, né, como o Radiesse, mais recentemente o bioremodelador, o Profile, eles são produtos que vão estimular a produção de colágeno e vão rejuvenescer. Além disso, para as mãos, quando elas ficam com um aspecto mais de exposição dos tendões e dos ossos, a gente tem o Radiesse. Esse é o meu preferido no consultório para deixar a mão um pouquinho mais volumizada também e tirar esse aspecto de que tá uma caveirinha ali, um esqueletinho, na verdade, né, a mão. Então, assim, a gente consegue, muitas vezes, associando técnicas, rejuvenescer, deixar também natural e compatível com o rosto que já está bonito. Acho que essa é uma questão importante, né? Estar, para quem se preocupa com isso e quer manter uma pele com menos evidências, né, de que a idade chegou, é justamente esse cuidado, estar compatível, né? Tipo, a minha idade, né, que eu tenho todo um cuidado, muitas vezes, com o rosto e com colo, pescoço e mãos. Deixei, né, de cuidar como deveria, de tratar, enfim. Então, acho que essa é a questão, né? É ter um bom senso, né, do cuidado, né, dessas áreas que ficam expostas, né? Que a gente está ali mostrando mãos e aqui essa parte, né, de rosto, colo e pescoço. Então, é ter esse bom senso, esse cuidado, sempre hidratante, protetor solar, muitíssimo importante, mas também saber que, caso você note que tem uma diferença daqui para baixo nas mãos, procure, né, a sua dermatologista, o seu médico, para que busque realmente algo para rejuvenescer e ficar ali, né, dentro de um contexto que lhe agrade, porque isso é o importante, a gente sempre bate muito aqui. Nós estarmos de frente para o espelho e gostando do que estamos vendo. Muito obrigada, doutora Fairuz, por mais esse De Frente para o Espelho aqui no nosso programa. Bem-vindos a mais um Casa de Viver. Eu sou a Michele Ravadelli, designer de interiores, responsável aqui pelo cenário, sócia do Vieira Ravadelli. E hoje nós estamos com uma convidada que vai conversar um pouquinho conosco sobre essa abertura da temporada de férias, lazer, como que a gente pode aproveitar melhor com a nossa família, ambientes externos, tendo em vista os revestimentos. É isso aí. Arquiteta Fábio Pens, muito obrigada pela tua presença. Eu que que bom agradeço. que tu está aqui conosco para falar um pouquinho sobre esse assunto tão importante também para toda a família, né? Com certeza, são pequenos detalhes que mudam tudo, né? Exato, até para a segurança também, né, Fábio? Sem dúvida, sem dúvida. Às vezes a gente erra num detalhezinho e se arrepende pro resto da vida, né? Porque um piso, por exemplo, não é uma coisa que tu troque todos os dias. Exato. Então, é bom pensar bem antes de fazer a escolha. Fábio, e a Pens, ela trabalha com pisos e revestimentos, né? Isso. E para áreas de lazer, piscina, toda essa parte assim, qual a importância da gente considerar no piso? Bom, o que acontece? O cimentício tem duas características, tá? Duas opções. Ou a gente pode ir para o cimento cinza, que é o cimento tradicional, né? E ele não tem nenhuma característica térmica. Então, para revestimento, para piso interno, não tem problema nenhum, pode ser utilizado. Aí a gente tem o cimento branco, tá? Que é um produto que é importado. Isso causa um pouquinho de dificuldade às vezes, porque ele é um valor muito mais alto, porque ele vem ou do México ou de Portugal. Tá? Nós não temos no Brasil esse insumo, tá? Mas ele é o produto ideal para ambientes externos, porque ele é atérmico. Então, assim, ó, se tu for colocar numa borda de piscina, numa área de lazer de condomínio, esse é a melhor opção, porque pode caminhar descalço, as crianças podem brincar que não vai queimar. Não queima. E a gente geralmente pensa só em piscina, mas não é importante pensar em todas as Exato. áreas, né? Exato. Claro, porque às vezes tem um lugar onde tem uma pracinha, né, que as crianças vão brincar ali ou andar de bicicleta, alguma coisa. É importante que eles possam andar descalços, né? Sim, sim, que delícia, né? Ai, é muito bom. Não pensar só em banho de piscina, mas de mangueira. Ai, que coisa boa. Quem não gosta da chegada do verão, né? Que delícia, eu amo essa temporada. Fábio, mas e a manutenção? Como é que funciona? Porque geralmente as pessoas viram um pouquinho, né, o nariz em função da manutenção. Sempre acham, vai manchar, vai sujar demais. Como é que funciona para que tu tenha uma durabilidade maior? Realmente o cimentício é super poroso, tá? É uma característica do produto, tanto cinza quanto branco.
Mas é muito importante, depois de ser feita a colocação, que seja aplicado um hidrofugante. Esse é um produto que ele vai fechar os poros, tá? Então, durante 2 anos, o teu piso está protegido. E aí, quando terminar esses 2 anos, tu vai ver que, tipo, no rejunte começa a ficar um pouquinho mais escuro, ou nos furinhos do piso, aquele de borda, começa a ficar um pouquinho mais escuro. O que que se faz? Tu vai lavar com lava-jato, tá? E detergente neutro, deixa ele limpinho, coloca o hidrofugante de novo, tu tem mais 2 anos livre. Ah, que É legal. super fácil a manutenção. E a limpeza, assim, diária? Detergente. Detergente. Existem vários outros produtos, tá? Se for numa casa especializada, tem cera de limpeza, tudo mais. Mas assim, ó, vida real, detergente e uma mangueira já era. Ai, perfeito. E a questão da borda, quando tu senta com protetor, bronzeador, ele acaba manchando um pouco mais? Aí a gente, quando é borda de piscina, o que a gente sugere? Ao invés do hidrofugante, tu usar o óleo fugante, que é o mesmo que se usa em revestimento quando a gente vai botar na bancada da cozinha. Porque pode, numa fritura... No e um mármore. Exato. Tu põe o óleo fugante, vai fechar o poro e vai proteger da gordura. Aí não tem esse problema. E ele também precisa ser reaplicado? Todos. Todos Sim, precisam sim. ser reaplicados. Mais ou menos 2 anos? De 2 em 2. Na verdade, o cimento fala, tá? O cimento fala. Depois de 2 anos, às vezes, se é um lugar que não vai ter tanta chuva, ou aqui no sul a gente sofre com isso, né? Mas, por exemplo, no norte do Brasil, se faz de 5 em 5 anos, porque não tem tanta chuva. Então, se mantém esse hidrofugante por mais tempo. Mas aqui no sul, normalmente de 2 em 2 anos, a gente começa a ver que começou a criar aquele limozinho que tu limpa e passa o hidrofugante e está protegido. Ah, legal. Outra dúvida muito comum também, quando a gente fala de área externa, que aqui no Rio Grande do Sul é muito importante churrasqueira, né? Exato. Ele é indicado para áreas assim? Pode. A única questão, assim, ó, é manter sempre ele em dia na manutenção. Porque daí tu tá protegida. Então, nós podemos sair da área aberta, de repente, transitar com ele para uma área mais de cozinha, de quiosque. Colocando o óleo fugante, tu tá super bem nisso. Super. Super bem. Perfeito. E esse óleo precisa de uma mão de obra especializada? Pintura normal. Ah, Guilherme. que ótimo. Pintura normal. O pintor que vai fazer a manutenção da casa, da pintura da casa, é o mesmo cara que vai poder aplicar para ti. Que legal, que legal. Então, realmente prático de manutenção, de uso, de aplicação. Muitas variedades de aplicação Formatos, também, né? Ah, formatos. Claro, porque isso é o bacana do cimentício, né? Que tu pode ter o formato que tu quiser. Tu pode fazer ele hexagonal para piscina, tu pode fazer ele nos quadrados de 1 por 1 ou de 80 por 80. O projeto, vocês que especificam, é que escolhem o que vai ficar mais bonito em cada projeto. Que legal. Então, ó, vai aproveitar com a família na área de lazer, na piscina, na mangueira, na churrasqueira, com o formato que quiser. Tá muito com a tonalidade bom. que quiser. Tonalidade também pode colocar Mas pigmento. o mais indicado, assim, a dica master que tu daria para a escolha, qual seria, assim? Pensar qual é a função desse piso no teu projeto. Se realmente vai ser um local onde vai ter circulação, usar o cimento branco. Cimento branco. Usar o atérmico, isso. Por mais que ele tenha um custo um pouco maior. Tu não vai te arrepender no futuro. Perfeito. Ai, Fábio, que bom que tu veio contar um pouquinho para nós. Eu que agradeço a oportunidade. Sobre a PENS também. Deixamos aqui o convite para quem quiser seguir, então, tá o @ da Fabi. E muito obrigada por mais um sábado de Casa de Viver e até a próxima. Tchau, tchau. Feliz ano novo para todos, né? Ai, verdade. E o nosso programa de hoje, desse sábado de Natal, vai chegando ao fim. Muito obrigada pela tua audiência até aqui conosco e queria deixar o meu desejo e da minha família para que o teu Natal seja muito especial. Que você possa passar em paz com as pessoas que você gosta, dentro de um espírito de harmonia, de fé e de muita alegria. Um beijo grande e até sábado que vem, que também vai ser um sábado especial, nosso último dia do ano, nosso último programa. Um beijo, fiquem com Deus e um Feliz Natal para todo mundo.